Meus amores, chegou a hora da gente falar do primeiro eclipse do ano, que vai ser um eclipse solar no grau 28 de Aquário e que chega no dia 17 de fevereiro de 2026, às 9h01 da manhã de Brasília. Vem comigo para eu te contar o que esperar. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se você é novo ou nova por aqui. Meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga, sou terapeuta e sou professora de astrologia e trago para vocês previsões astrológicas que têm o intuito de ajudar vocês a navegar melhor o céu do momento. Uma das previsões mais importantes que eu faço no ano, além das previsões semanais, são as previsões dos eclipses, que são eventos astrológicos super importantes e que precisam ser, eu tento trazer ele para vocês da maneira mais prática e aplicável possível, né? Porque não adianta vocês saírem daqui cheios de teoria sobre o eclipse sem ter exatamente o que fazer com ele na prática. Esse vídeo está sendo gravado no dia 27 de janeiro. Você me notar um pouco com baixa energia e tal, é por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu tenho família lá, quem tá chegando por aqui agora não sabe, mas se for me seguir no Instagram vai saber. Eu tenho família lá e é um momento que tá muito sensível e caótico, né? E a gente tá entrando em temporada de eclipse. E aí, quando a gente entra em temporada de eclipse, eu fico um pouco mais preocupada, porque eclipses são momentos, inclusive aqui no canal tem vídeo sobre isso, eclipses são momentos, né, em que a gente é obrigado a dar um passo evolutivo muito grande. Um passo evolutivo, às vezes, maior do que a nossa perna. Algum problema é deflagrado, alguma questão é colocada em evidência pra gente. A gente não tem mais como negar que aquele problema existe, né? Então, eles podem falar de eventos que são relativamente radicais, intensos. E tudo que a gente não precisa nesse momento é radical ou intenso. Então, eu leio esse eclipse, tô olhando para você a nível individual, obviamente, mas não consigo olhar para ele sem me preocupar a nível coletivo, né? E vou comentar brevemente a respeito do coletivo. No final desse vídeo, quer dizer, depois que eu fizer uma leitura introdutória do eclipse, eu vou falar o que você pode esperar segundo o seu signo solar ou ascendente. Já quero te pedir para deixar seu like, para se inscrever no canal, para encorajar a gente a produzir mais conteúdo para vocês. Então vamos à leitura, né? Do eclipse tem alguns detalhes que eu acho que são importantes remarcar. Como eu disse antes, ele chega no dia 17 de fevereiro de 2026, a 9h01 de Brasília é o horário exato, mas uma janela de atuação de eclipse, ela é sempre mais ou menos um mês antes, um mês depois, mais ou menos 5 dias. Quando eu falo de janela de atuação, não é que os eventos do eclipse eles vão dar seus resultados somente durante esse período. É que todo eclipse tem uma mensagem principal que ele entrega e ele se desenrola ao longo de, vamos dizer, um ciclo de 6 meses para que haja uma culminação. Mas uma vez que um determinado eixo de eclipse é ativado, como está sendo ativado agora o eixo Aquário-Leão, que inclusive, né, torna esse eclipse que eu vou ler para vocês hoje, do dia 17 de fevereiro, mais importante, porque é o primeiro eclipse desse eixo que vai durar aí mais ou menos 1 ano e meio. Quando a gente tem um eixo ativado, os assuntos daquele eixo da nossa vida, representado no nosso mapa, continuam se desenrolando ao longo daquele período de 1 ano e meio. Então, a gente tem um eclipse que, desde 17 de janeiro, menos 5 dias, desde 12 de janeiro, ele já pode ter entregado a sua mensagem, assim como ele pode vir a entregar a sua mensagem até 22 de março. Ele ainda pode entregar a sua mensagem até lá. Ele é um eclipse que acontece no grau 28 de Aquário e ele é um eclipse solar. E isso importa, né? Porque um eclipse solar, ele fala de um início de ciclo. Mas o grau 28 de Aquário, ele é um grau final de um signo. Então a gente está falando de algo aqui que é inaugurado
que não é um ciclo exatamente limpinho, novinho, zerado, não, né? Ele inaugura um ciclo que ao mesmo tempo fecha. Vou pensar aqui, fecha um modelo de futuro aquário, um círculo de amigos, de pertencimento, um grupo, uma causa, algo que vinha sendo sustentado talvez pela razão, aquário, muito racional, pela tecnologia, aquário, também um assunto muito aquariano, ou pela ideia de um progresso aquariano. Então a gente está falando de, muito possivelmente, de um novo início que se dá como resultado de um processo de esgotamento mental. Esgotamento mental, esgotamento de visão de futuro. A nossa mente, ela foi até onde dava para ir, até onde ela conseguia ir. A partir daqui, não é mais uma questão de entender, mas sim de decidir. Eu acho que, embora a gente esteja falando de uma semente, porque é um eclipse solar, a gente também está falando de um momento de decisão e virada. E você vai entender por quê. Acho importante comentar que esse eclipse ele acontece em Aquário, mas o nó do norte ainda está em Peixes, né? E eu tô comentando isso porque, embora seja uma tecnicalidade, eu vou mencionar esse nó do norte em Peixes como parte da leitura do céu do eclipse. Então, acho importante a gente trazer essa camada adicional para vocês. O nó do norte estando ainda em Peixes e o eclipse acontecendo em Aquário, a gente tem uma sugestão, uma indicação simbólica de que o caminho evolutivo, todo eclipse fala sobre um caminho evolutivo, né? O caminho evolutivo desse eclipse não vai passar por uma clareza absoluta. Em Peixes não há clareza absoluta, né? Em Peixes há o pedido da entrega a algo maior que escapa o controle racional, que escapa o controle mental, tá? Então a gente tem um novo início que pode pedir uma decisão da gente que talvez a gente tenha que tomar sem ter total clareza do caminho. Talvez a gente tenha que decidir algo que só vai se revelar quando a gente diminuir a nossa necessidade de controle sobre a situação, quando a gente der mais lugar à nossa sensibilidade, à nossa percepção, e quando a gente conseguir substituir as certezas pela confiança. Ou seja, eu não necessariamente tenho garantias, mas eu confio que o que quer que aconteça vai ser para o melhor. Não é fácil, mas esse é o contraste principal, né, entre os signos de Aquário e Peixes. A gente é obrigado a decidir sem ter todas as respostas. Também achei interessante, eu tenho visto, quando eu faço a leitura dos eclipses, né, eu tenho procurado ver se eles fazem algum aspecto, envolvem algum asteroide por aspecto exato. Ganhar mais informação sobre o eclipse, né? E esse eclipse, ele chega em trígono exato com um asteroide chamado Pandora. O que vai dar pra gente uma profundidade simbólica interessante nessa leitura, né? Lembra do mito da caixa de Pandora, né? A caixa de Pandora, ela era conhecida, né, por uma caixa que libertava todos os males do mundo, né? Esse é o mito mais comum que a gente conhece, né, da caixa de Pandora. Então eu acho que algo se abre, o que tem muito a ver com a questão do eclipse ser solar, né, de plantar uma semente, de forma irreversível, não como punição, mas como revelação. E isso fala também com o fato de que Urano, regente do eclipse, está em quadratura com o mesmo, né? É bem verdade que a quadratura que os luminares estão fazendo com Urano é uma quadratura separativa, ou seja, a quadratura já aconteceu antes do eclipse, né? Mas Urano também fala de revelação. Então, por isso eu achei importante, porque eu acho que Pandora, ela acaba
falando mais ou menos a mesma coisa de Urano, do que Urano, mas ela dá pra gente talvez uma nuance que, se a gente for olhar só a quadratura, a gente pode pensar, mas é algo ruim, né? Porque a quadratura ela é ruim. Não. A quadratura ela pode ser irreversível. O eclipse ele costuma ser irreversível. E essa revelação, né, isso que se abre agora, não é uma punição. Não é algo que fala de, estou criando, então assim, vai abrir uma caixa de Pandora, então um problema está sendo criado. Não, o problema não está sendo criado. Existia um problema latente que está sendo exposto, o que é diferente de criar um problema, tá? E aí, uma vez que eu vejo esse problema, uma vez que esse problema me é revelado, eu não tenho mais como voltar à ignorância anterior, não tem como eu desver o que foi visto, né? Então, o trígono entre os luminares e o asteroide Pandora, para mim, vai confirmar o caráter definitivo do eclipse. Ou seja, não dá mais para pensar o futuro usando os mesmos parâmetros do passado. A gente vai precisar de novos parâmetros para pensar o futuro. Vamos explorar um pouco mais a questão da quadratura separativa, né, de Urano com os luminares. Urano, regente moderno de Aquário, ele está em Touro e ele está se afastando de uma quadratura com esse eclipse. Isso significa que rupturas aconteceram antes do eclipse. O eclipse não gatilha rupturas, ele gatilha até revelações, mas rupturas não. Rupturas já aconteceram, mudanças que extrapolaram a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa escolha já aconteceram. E a gente, por tudo isso, com Urano nos últimos graus de Touro, prestes, né, a caminho de Gêmeos, a gente tá em processo de revisão profunda de valores, daquilo que dá segurança pra gente dos nossos recursos. Né? Com Urano em Touro, a instabilidade de Urano não tá nas ideias, ela tá naquilo que a gente achava que era sólido. E é uma instabilidade muito concreta e muito material. Algo que me dava segurança concretamente, eu não posso mais contar com aquilo, tá? Urano também tá fazendo um aspecto com o asteroide nesse eclipse. Ele tá fazendo um trígono com o asteroide Fortuna, né? Fortuna, ela era filha de Júpiter, e aonde a fortuna flutua pra gente ou pros outros, a gente se encontra com lições sobre aceitação de mudanças. E aqui, na definição do software em inglês, fala assim, isso também vai passar, né? Fortuna em inglês tem o caráter de tanto sorte quanto azar, né? E no caso do asteroide, fala especificamente de flutuações. E Urano, que fala de instabilidade, está conectado com esse asteroide que fala de flutuações. Então, a gente tem aqui, com esse trígono entre Urano e Fortuna, um aspecto que mostra que, apesar do desconforto, existe um alinhamento qualquer aqui com um fluxo maior, com um caminho maior. De novo, o simples fato de ser um eclipse já me indicaria isso, tá? Mas o fato de estar em trígono com o asteroide Fortuna me traz essa confirmação simbólica exatamente de que as mudanças provocadas por Urano vão reposicionar pessoas e sistemas, abrindo oportunidades que só surgem depois da ruptura, tá? E existe aqui também a promessa, ou a ideia, ou a sugestão de que há uma recompensa para quem tem coragem de sair do padrão antigo, tóxico e viciado que não funciona mais. Existe uma recompensa no sentido do teu movimento corajoso valer a pena para você. Mas veja, não confunda recompensa com benesse. Não significa que você vai ter sorte, que você vai ganhar na loteria, que você vai ganhar... Você não vai ganhar nada, né?
Pensa que a recompensa aqui é você sentir que aquilo que está acontecendo no teu mundo particular está em coerência com o momento histórico da tua vida e com o momento histórico do mundo. Está em coerência com o teu caminho, está em coerência com o caminho para onde você tem que ir, inevitavelmente. É realmente, cara, eu não queria ter que passar por isso, mas eu tenho que passar. Porque isso é o que precisa acontecer nesse momento. Então, pensa no sentido de fatalidade, ou seja, inevitabilidade, mas uma inevitabilidade positiva, que não é boa, não necessariamente é confortável, não necessariamente é agradável, mas é o caminho. Além disso, esse eclipse ele vai acontecer com Saturno e Netuno no grau 0 de Áries, se aplicando a uma conjunção que será exata 3 dias depois. Ambos já estão no grau 0 de Áries, mas a conjunção vai ser exata grau e minuto no dia 20 de fevereiro, tá? Esse posicionamento de Saturno e Netuno, ele vai falar de quê? Ele fala de, pode falar, né? Vamos ver para onde as coisas vão se encaminhar. Pode falar de fim de ilusões, né? Ilusão a respeito de quem eu sou, do que eu posso, da minha autonomia, da minha liberdade. E essas ilusões podem ser pessoais ou coletivas. Do fim de um limite, Saturno concreto, sobre ideologias cegas que não nos levam a lugar nenhum. Pode falar de uma crise de liderança na sua vida pessoal ou em relação ao seu propósito, né? O que eu tô fazendo, para onde eu tô indo e qual é o meu caminho? Que apito eu toco neste capítulo da minha vida? E também vai falar da necessidade de agir sem garantias, de começar mesmo sem garantias. Isso já é o que eu venho dizendo para vocês há algum tempo, né? Porque uma vez que os dois façam essa conjunção exata, uma vez que os dois inaugurem esse novo capítulo, lá na área do seu mapa, onde você tem 0 grau de Áries, Saturno vai se descolar de Netuno, vai sair caminhando, e Netuno vai ficar ali, né? Porque Netuno é mais lento. Isso é papo para outro vídeo, mas eu venho remarcando muito essa questão da necessidade de agir mesmo sem ter garantias. Além disso, a gente tem o corregente dessa alunação, Saturno, regente tradicional de Aquário, em conjunção com o asteroide Héracles, ou Hércules, né? Que reforça o tom da responsabilidade. Héracles é sobre tarefas difíceis, é sobre aquilo que a gente constrói quando a gente está no limite da nossa força, inclusive a própria força que a gente constrói quando a gente está no limite. E ele é sobre missões que a gente não pode recusar, que a gente não tem como recusar. Então a gente está falando de um eclipse que nasce de um esgotamento mental, muito provavelmente, de ideias, muito provavelmente, de racionalidade, muito provavelmente, de lógica, muito provavelmente, e que traz algo novo. E essa pausa foi porque eu tô pensando nas coisas, né? Como a minha vida pessoal, como eu venho sentindo esse esgotamento, sabe? Não a nível pessoal, mas em relação ao coletivo, que hoje tá mexendo muito comigo. E como eu tenho visto isso, né? As pessoas nas mídias e tal, como elas estão chegando a um lugar de, tipo, sabe, de esgotamento. Então eu acho que a gente vai precisar ter maturidade ética, a gente vai ter que ter maturidade emocional e a gente não vai ter como empurrar nenhum tipo de decisão para depois. Esse esgotamento ele vai precisar dar início a algo novo, porque não tem outro jeito. E eu acho que é assim que a gente entra nesse ciclo dos eclipses em Aquário e Leão. Eu acho que é nesse tom que a gente entra nesse ciclo. Mas nem tudo é desesperança. Inclusive, vale a pena mencionar que a caixa de Pandora, quando ela é aberta na mitologia, ela deixa escapar tudo. Em alguns casos, em algumas versões da história, ela deixa escapar todos os males do mundo. Mas na versão original, ela deixa escapar tanto o bem quanto o mal. A única coisa que continua na caixa de Pandora é a esperança. E eu acho isso importante remarcar isso, até pra mim que tô lendo o Eclipse, tá? Existe, tanto por Pandora quanto por Peixes, essa esperança.
E temos também o nó do norte, que ainda está em peixes, se aplicando a uma conjunção com Vênus exaltada em peixes. E talvez esse seja o ponto doce do céu, talvez seja o ponto doce do eclipse, que não está acontecendo de maneira diretamente relacionada ao eclipse, né? Eles não estão conectados de nenhuma maneira, nem por signo, nem por aspecto, né? Eles não estão conectados de nenhuma maneira, mas está acontecendo no céu do eclipse e está se aplicando. Então eu acho que enquanto esse eclipse, ao mesmo tempo que esse eclipse ele pode trazer alguma coisa a nível pessoal, que dá lugar a outra coisa, como resultado de um esgotamento, e pode trazer, né, responsabilidades das quais a gente não tem como se esquivar, que talvez seja o preço da nossa liberdade, hoje, amanhã e depois, né? Que talvez seja difícil hoje, mas seja em prol de construir um futuro diferente. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, o caminho de crescimento, o caminho evolutivo continua passando pelo afeto e pela compaixão. Isso não é menor, tá? Quero que vocês estejam atentos, por ocasião do eclipse, também para o encontro com pessoas na vida de vocês que parecem kármicas e predestinadas. Porque disso fala o encontro entre Vênus e Nó do Norte no céu, né? Então, não só encontros casuais, encontros inesperados, mas encontros, apresentações que acontecem, né? Aí nessa semana, nesses dias, né? Nesse período em que o eclipse já pode estar se apresentando e se manifestando, encontros que acontecem que a gente não podia imaginar e, no entanto, aquilo ali vai se desdobrar de uma maneira que você não tem como antecipar ainda nesse momento, especialmente porque é peixes, tá? Também podemos pensar, com Nó do Norte em peixes se aplicando a Vênus em peixes, a gente também pode pensar em escolhas que a gente faz que são guiadas por valores profundos e elevados, tá? Que não são guiadas por dinheiro, que não são guiadas por ambição, que não são guiadas por poder, que são guiadas por valores mais elevados. Não tem outra forma de colocar isso, como a Vênus exaltada em peixes, tá? Também importante a gente pensar na importância de preservar aquilo que há de humano, coletivamente e a nível pessoal, na gente, ainda que o nosso entorno esteja colapsando. Como é que a gente faz isso? Veja, se a gente for pensar psicologicamente falando, né? O último portão, o último portal, psicologicamente falando, né? De defesa da emoção é a razão. Quando a gente quer se defender de sofrer por uma pessoa, por uma situação, o que a gente faz? A gente pensa sobre aquilo, a gente tenta racionalizar sobre aquilo. Disso se trata a terapia, né? Tratar de entender, de racionalizar as coisas, né? Se você entra num eclipse, num momento, né? Num limiar de esgotamento mental, não importa como você venha tentando justificar a situação que está diante de você, que pode ser seu trabalho, pode ser sua vida pessoal, pode ser seu relacionamento, pode ser filhos, pode ser qualquer coisa. Não importa como você tente navegar aquilo racionalmente para evitar sofrer, aquela defesa do emocional, há uma ruptura ali, né? Porque ela se esgotou. Funcionou além da capacidade, não tem mais como. E aí você é obrigado a se enfrentar com o seu emocional. E esse eclipse ele fala muito disso, porque ele acontece no grau final de Aquário e o signo seguinte é Peixes. E depois disso é Áries. E depois disso é Touro. A gente só tem outro signo de ar 3 signos depois. Então, assim, diante desse esgotamento mental, a gente vai ter que lidar, a gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que olhar para aquilo que a gente sente. E o caminho é o que você sente. Não o que você sente como raiva, Áries. Não como o que você sente em termos de benefício econômico financeiro, Touro. Mas o que você sente como humanidade. O que você sente como pessoa. O que quer que esteja
nascendo aqui, que vem de um lugar de lógica mental e racionalidade, vai precisar migrar e se transformar em outra coisa. Não vai ter como evitar isso. E com isso, você tem a oportunidade de redefinir o que realmente importa para você. Eu acho que, em síntese, a gente tem o final de um modelo mental do que a nossa vida deveria ser no futuro. Isso se aplica a nível pessoal ou coletivo. Aliás, quero trazer para vocês aqui um outro detalhe. A última vez que a gente teve um eclipse no grau mais próximo do grau 28 de Aquário foi em 16 de agosto de 2008. Então, vou sempre falar, né, o que estava acontecendo na sua vida naquela época, porque pode ser que a gente esteja lidando mais ou menos com o mesmo tema, né, com temáticas semelhantes, parecidas. Não é o mesmo assunto, mas pode ser que seja uma temática semelhante. O que estava acontecendo lá? A nível global, 2008 foi quando a gente teve a crise financeira nos Estados Unidos, né, que ecoou e reverberou globalmente. Não estou dizendo que vai ser esse o caso, não fiz essa análise ainda. Tenho querido fazer, mas parece que me falta coragem, não sei, me falta. Mas assim, em síntese, eu acho que ele vai marcar o fim de um modelo mental de futuro pra gente, a nível pessoal e a nível coletivo. Eu acho que ele vai marcar decisões irreversíveis. Ele tá acontecendo no final de um signo. Então, não acho que vai ter como voltar atrás. Eu acho que ele vai consolidar rupturas que já estão em curso. Essas rupturas hoje, 27 de janeiro, provavelmente já estão em curso na sua vida. E ele vai falar de você ter que assumir responsabilidades sem ter garantia de resultado. Nem para um lado, nem para um outro. As escolhas que a gente vai fazer vão exigir da gente coragem, mas também vão exigir sensibilidade. Isso é muito importante, está muito claro com essa Vênus conjunta ao nó do norte em Peixes. Com Pandora, com Fortuna e com Héracles envolvidos no eclipse de uma maneira muito direta, o que é revelado, né? O que vem à tona, não dá para ser desvisto, não dá para ser desrevelado, não dá pra gente meter de volta na caixa de Pandora o que se abriu, o que saiu. Aquilo que muda com toda certeza está em coerência com o seu caminho evolutivo, por mais desconfortável que seja, por mais desagradável que seja. E você não vai conseguir mais fingir que não tá vendo essa mochila pesada que tu tá carregando. Você vai ter que lidar com isso. Não estamos falando de um eclipse necessariamente confortável, não estamos falando de um eclipse terrível. Ele vai ser mais desconfortável para quem tem dificuldade em lidar com emoções e sentimentos. Estamos falando de um eclipse que está pedindo da gente uma sensibilidade e uma compaixão que talvez esteja em falta, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida, né, coletiva. E eu acho que essa é a última decisão racional que a gente vai tomar antes de entrar num território muito mais instintivo e espiritual. Vamos agora às previsões para o signo solar ou ascendente? Bom, vamos começar pelo signo de Áries, né? Para arianos de signo solar ou ascendente. E eu recomendo que você assista para os dois, tanto para o seu signo solar quanto para o seu signo ascendente. A gente está falando de um eclipse que ativa a sua casa 11, então a gente está falando de um eclipse que mexe profundamente com temas envolvendo planos e projetos de futuro, grupos, círculos, amigos, redes, inclusive rede social, imagem social também. Acho que é algo que você de repente vinha sustentando desde o lógico, do racional, do mental, em uma dessas áreas, ou até mesmo uma ideia, né, de caminho para onde eu tô indo com a minha vida. Eu acho que chegou a um ponto de decisão e eu acho que você não vai mais conseguir sustentar. Até porque Saturno e Netuno vão fazer conjunção no seu signo. Eu acho que esse futuro que você visualizou para você não funciona mais com o seu momento atual. E eu acho que não vai dar mais para continuar fazendo parte de grupos ou projetos só porque racionalmente faz sentido.
A questão agora é se isso ainda faz sentido eticamente para você, emocionalmente para você. Com o regente desse eclipse na sua casa 2, né, Urano na sua casa 2, questões envolvendo valores, renda, segurança material já vinham sendo mexidos. Agora, esse eclipse vai deixar claro que algumas alianças simplesmente não acompanham mais quem você está se tornando. Saturno, conjunto a Héracles, em Áries, pesa no seu signo, porque você está sentindo, e é verdade, você está sentindo que a responsabilidade é sua, né? E mais, você está sentindo que qualquer decisão traz consigo uma responsabilidade da qual você não tem como se esquivar. E isso é verdade. Não dá para você delegar. Esse é um momento realmente que uma liderança sua pode nascer dentro desse contexto, mas ela vai precisar nascer muito mais de uma coerência interna do que de uma demonstração de força. E o nó do norte aí em Peixes, conjunto a Vênus na sua casa 12, né, se aproximando de uma conjunção, vai pedir para você que você tenha uma escuta pessoal mais afinada, né? Que você silencie um pouco e se escute, sabe? Escute o que a tua intuição te diz. Escute o que a sua espiritualidade, se você tiver alguma, te diz, né? Nem tudo precisa ser resolvido em voz alta. Algumas escolhas, elas precisam amadurecer primeiro dentro da gente para virar ação, e elas podem virar diretamente ação, ao invés de ter que passar pela palavra. Sempre quando elas estiverem alinhadas com aquilo que você acredita, estiverem alinhadas com a tua essência, não tem porquê, né, você evitar ou se esquivar disso. Signo solar ou ascendente em Touro, esse eclipse ativa sua casa 10, né? Carreira, profissão e caminho de vida. Também imagem pública e reputação, né? Assunto de casa 10. Acho que você pode sentir que chegou a hora de encerrar uma carreira, um modelo de sucesso, algo que você imaginava que era ser bem-sucedido na vida. Um caminho profissional que não se sustenta mais e não se apoia mais e não apoia quem você é hoje. Sim, é verdade, você ainda está em processo de transformação, né? Urano, que é regente desse eclipse, está no teu signo e ainda vai ficar 2 mesezinhos ali. Mas o processo está praticamente completo, né? Da tua transformação pessoal. Esse processo está praticamente completo. Então, mesmo que funcione para o mundo, mesmo que funcione em termos de imagem pública, mesmo que funcione, não está ressoando mais com você. E eu acho que você vai chegar num ponto em que esse eclipse vai te trazer para um momento em que você não vai conseguir mais bancar isso. Qualquer instabilidade que esse eclipse trouxer para sua vida, ela tá vindo de dentro, ela não tá vindo de fora. É porque você está precisando viver com mais verdade, você está precisando viver com mais autenticidade, você está precisando viver de maneira mais alinhada com você mesma. Esse desconforto, ele pode ser desagradável, mas ele não é erro, ele não é algo que você precisa suprimir e corrigir, ele é sinal de que você cresceu. Urano fazendo trígono com Fortuna vai indicar que mudanças que você faça agora, nível de carreira, profissão e caminho de vida, podem te alinhar, vão te alinhar com um fluxo de crescimento muito mais verdadeiro, muito mais coerente com o teu destino, ainda que seja menos previsível. Mas a essa altura, depois de Urano tanto tempo no seu signo, você já deveria ter aprendido a lidar com a falta de previsibilidade. E não deveria mais tomar isso como algo ruim. Saturno e Netuno, na sua casa 12, se aproximando de uma conjunção, que vai ser exata no dia 20, mostram que parte desse processo tem a ver com você superar determinados medos, receios, inseguranças pessoais que você carrega e que não sei se faz sentido. Uma outra faceta desse Saturno-Netuno na sua casa 12 é o fato de determinados planejamentos ou encerramentos ainda precisarem acontecer nos bastidores antes de serem anunciados para o mundo. Encerramentos, planejamentos, decisões, né?
ainda precisam acontecer por trás dos panos, dentro de você, antes de poder ser evidenciada. Vênus com o nó do norte em peixes pedem que você escolha caminhos que preservem a sua dignidade emocional, ainda que não te tragam status ou reconhecimento imediato. Signo solar ou ascendente em Gêmeos, esse eclipse está ativando a sua casa 9. A casa 9 é uma casa de crenças, visão de mundo, estudos superiores, viagens, sentido de vida, documentação, papelada envolvendo imigração, publicação de livro. Eu acho que existe alguma forma de pensar sobre o mundo que não faz mais sentido. Que você não está conseguindo mais, vamos dizer assim, justificar o mundo com essa forma de pensar. Tá? Justificar a sua vida, justificar as suas experiências com essa maneira de pensar. Ou uma aspiração, algo que você quis fazer em algum momento. Estudar uma carreira, ensinar alguma coisa, aprender alguma coisa, uma narrativa sobre quem você é, para onde você está indo, sobre os teus porquês. Vai precisar mudar. Algo vai precisar mudar. E algo, devo confessar que algo, acho que já está apresentando rupturas, né? Ainda que você não saiba exatamente o que isso significa na prática. Urano em Touro, regente desse eclipse, no seu caso, tá na sua casa 12, que é a parte mais oculta do seu mapa, se preparando para entrar no seu signo. E ele vem aí nos últimos 7 anos libertando você de muita coisa que você carregava do passado, que conduzia teu comportamento, muitas vezes até a tua revelia, né? E ele tá ali nesse processo final de reformatação, reformulação de aspectos inconscientes da tua natureza, para poder inaugurar um novo ciclo quando entrar no seu signo. Então, pode ser que nesse eclipse você tenha intuições fortes, pode ser que você tenha sonhos, pode ser que você tenha determinados sinais, mas pode ser que psicologicamente você fique bastante desconfortável com essa ruptura, ou do teu porquê, ou da tua visão de mundo, do que quer que seja. Pode ser que isso gere um desconforto muito grande para você. Saturno conjunto a Héracles em Áries na sua casa 11 vai pedir que você tenha muita responsabilidade em relação às escolhas dos caminhos que você defende, das causas que você defende, dos caminhos que você decide trilhar. Aponta também para a possibilidade do surgimento de novos grupos em contextos que estão associados ao profissional, mais do que em contextos sociais. E pede que você também reveja a maneira como você se apresenta em mídias sociais, entendendo que você tem uma responsabilidade, você tem um alcance, a sua voz, aquilo que você coloca lá fora, reverbera e traz consequências. E essas consequências, elas são de sua responsabilidade. Então, talvez uma maneira de pensar sobre isso seja entendendo que nem toda ideia precisa virar bandeira. Nem tudo aquilo que você pensa você precisa verbalizar e botar para o mundo, né? Nem toda convicção precisa ser divulgada, promovida ou imposta. Signo solar ou ascendente em Câncer. Esse eclipse acontece na sua casa 8. Casa 8 é a casa das dependências emocionais ou financeiras, dos vínculos, da intimidade, da vulnerabilidade, dos processos de luto e também dos processos de renascimento que derivam da transformação profunda, né? Então, acho que algo aqui encontra um limite. Pode ser uma dinâmica de controle, pode ser uma dependência financeira, pode ser uma dependência emocional. Pode ser um acordo implícito que você tem com alguém, que para você tem um valor emocional importante e que não está funcionando mais. Pandora, fazendo trígono com os luminares, vai falar de revelações difíceis, porém necessárias. Revelações porque os luminares estão na casa 8. Difíceis porque a casa 8 é uma casa que fala de transformação.
Então você vai ter que lidar com verdades que, uma vez vistas, você não vai conseguir desver, né? Urano em Touro sugere que parte dessa mudança que o eclipse vai trazer envolve ou amizade, ou rede de apoio, ou planos e projetos para o futuro. O que não está dando mais para você sustentar em termos de planos e projetos para o futuro? O que vem se mostrando algo instável, mas você está tentando levar adiante? Acho que é uma pergunta interessante. Talvez você tenha encontrado o limite do que é possível nesse caminho. Saturno e Héracles estão na sua casa 10, te lembrando que mudanças de caminho, inclusive envolvendo, né, a profissão, carreira, caminho de vida, reputação, imagem pública, elas chegam com responsabilidade, inclusive emocionais, né? E talvez seja a hora de você entender que não dá para esperar que o outro mude, que você precisa assumir responsabilidade por você, mas somente por você. Nó do Norte com Vênus em Peixes na sua casa 9 fala de possibilidade, de esperança, de fé, de cura através de compaixão, perdão e desapego, mas consciente, entendendo que aquilo que é seu e você pode deixar ir, talvez porque você não tem opção. E talvez a vida saiba o que está fazendo. Signo solar ou ascendente em Leão, esse eclipse cai na sua casa 7, que já está sendo motivo, né, de atenção desde que Plutão começou o trânsito ali. Então a gente está falando de um eclipse solar que vai gatilhar questões associadas a relacionamentos, parcerias, contratos, todo vínculo 1 a 1. Você vai chegar a um ponto de decisão, que haja um acordo que não dê mais para você sustentar, apenas pela ideia do compromisso, pela ideia da estabilidade, pela ideia de futuro, pela ideia de longo prazo. Você vai precisar redefinir isso, não vai ter como escapar. O fato do eclipse estar acontecendo nos últimos graus de Aquário mostra o esgotamento de um modelo relacional, que Plutão já estava sinalizando para você ali também, né? E que é baseado em expectativas que são muito racionais, em papéis que são pré-definidos, mas que não necessariamente refletem as partes na relação. Então eu acho que a pergunta aqui é se essa relação ainda comporta quem você é hoje. O regente desse eclipse, Urano, já vinha chacoalhando a sua vida profissional, a sua ideia de futuro e de caminho de vida, a sua imagem pública, e agora eu acho que isso vai respingar diretamente nos seus relacionamentos. A gente pode estar falando de uma decisão de casar ou de separar aqui, podemos estar falando disso. Podemos estar falando de mudanças na forma como você se posiciona no mundo. E podemos estar falando de mudanças envolvendo carreira, profissão e caminho de vida que vão pedir relacionamentos mais flexíveis e mais verdadeiros. Saturno conjunto a Héracles em Áries, na sua casa 9, vai falar de maturidade emocional. Não dá para... vai pedir maturidade emocional, vai pedir que você pare de fugir de conversas difíceis, que você pare de fugir de decisões, porque elas exigem uma coragem de lidar com algo que você não está a fim de lidar agora. Com o eclipse, você não tem a opção de não lidar com isso agora. Por outro lado, relações que sobreviverem a esse eclipse se fortalecem, mas outras cumpriram seu ciclo e tá tudo bem que seja assim, tá? Nó do Norte em Peixes, se aproximando de uma conjunção com Vênus, aponta para escolhas que precisam ser feitas desde um lugar que não seja do medo da perda ou da solidão, ou medo da falta de dinheiro. É muito importante que você tenha isso em mente para navegar esse eclipse da melhor maneira possível. Signo solar ou ascendente em Virgem, esse eclipse cai na sua casa 6, rotina, saúde, dia a dia. Algo na maneira como você vive a sua rotina, algo na maneira como você executa o seu trabalho, algo na maneira como você lida com o seu corpo, algo relacionado aos seus hábitos, aos seus comportamentos, vai precisar mudar
chegou ao limite. Podemos estar falando de uma carga excessiva, podemos estar falando de muita responsabilidade, podemos estar falando até de uma relação, de uma maneira de se relacionar com o próprio corpo, que já não se sustenta mais. Vamos precisar inovar, porque Aquário pede inovação, mas por mais que você tome essa decisão com o mental, a implementação da decisão vai precisar passar pelo emocional e pelo relacional. Não é mais sobre controle, não é mais sobre eficiência, é sobre decisões e abordagens mais humanas. Urano, regente desse eclipse, tá falando, né, de um processo de mudança na sua visão de mundo que já vem em curso há muito tempo, na forma como você entende o seu propósito. E isso vai se refletir diretamente no seu cotidiano. É por isso que a sua rotina, o seu dia a dia, a sua relação com o trabalho está mudando. Porque a sua visão de mundo mudou e tá pesado manter isso, seguir adiante por esse caminho. Saturno e Héricles em Áries, casa 8. Pedindo que você assuma a responsabilidade pela tua própria vitalidade, pela tua própria energia vital. Que você deixe de abordar e lidar com as situações que a vida te apresenta desde um lugar de heroísmo, de precisar fazer tudo, de precisar dar conta de tudo, né? Que você tenha a maturidade de também saber reconhecer os seus limites e o que não dá mais. Signo solar ou ascendente em Libra. Esse eclipse está caindo na sua casa 5 dos relacionamentos, com filhos, com pessoas queridas, com a própria criatividade, com o próprio prazer. Tudo isso está pedindo redefinição. Pode ser que um relacionamento afetivo tenha chegado ao limite máximo possível, desde o racional. Pode ser que uma forma de se expressar, pode ser que uma forma de se divertir ou a relação com algum filho. Talvez certos modos de amar baseados em expectativa, em alguns ideais, né, elevados, não funcionem mais e talvez seja preciso mais autenticidade. Até para assumir que, embora o ideal seja X, você gosta mesmo é de Y. Urano em Touro, na sua casa 8, mostra que as mudanças profundas nos vínculos, elas não só são inevitáveis, como elas já estão acontecendo há muito tempo. E que é preciso que as suas relações incluam mais liberdade, mais autonomia e mais independência, seja emocional, seja financeira. E que você possa, desde esse lugar, decidir o que realmente te nutre. Emocionalmente, a nível pessoal, você vai precisar decidir isso. Um novo ciclo relacional está se abrindo para você, né? Com Saturno na sua casa 7. Só que esse ciclo relacional, ele é um ciclo que ele se abre com um pedido de responsabilidade já na largada. Ou seja, relacionamento não é amar só, né? Relacionamento é decisão e escolha consciente. Amor flutua. Amor tem momentos de alta e momentos de baixa. Relacionamento, a gente precisa continuar escolhendo através desses momentos. E eu acho que essa Vênus, nó do norte na sua casa 6, vão falar de você se cuidar com mais compaixão, sabe? Lidar com o teu corpo, com a tua rotina, com o teu trabalho de uma maneira que seja mais compassiva, mais amorosa, que te permita prazer também. Talvez te permita encontrar um novo propósito. Para Escorpião, signo solar ou ascendente, esse eclipse cai na sua casa 4. A casa 4 é a sua base, família, lar, raízes, estrutura interna. Algo nessa área da sua vida chega a um ponto de virada, de exaustão, de esgotamento. Pode ser uma dinâmica familiar, pode ser uma situação envolvendo residência, pode ser um padrão familiar de se relacionar herdado. E eu acho que, embora esse eclipse em Aquário vai levar você a olhar para essa situação, que saca um pouco mais de desapego, né? E com uma visão mais ampla, o caminho de resolução vai acabar passando pelo emocional.
Não dá mais para sustentar determinadas estruturas que não acolhem e que você continua sustentando porque de alguma forma elas explicam quem você foi até aqui. Só que essa pessoa que você foi até aqui, né? Também é preciso se desapegar disso. Com Urano, regente desse eclipse, na sua casa 7, nos graus finais, pronto para entrar na sua casa 8, você vai precisar mudar a forma de se relacionar com o outro de maneira geral na sua vida, tá? Não é só com o seu par, não é só com o marido ou esposa, é com qualquer outro. Existe uma outra forma de se relacionar. E você tem duas alternativas, né? Ou você vai seguir o fluxo, ou esses vínculos vão mudar e se romper, o que vai afetar a sua sensação de segurança de maneira mais acentuada. Com Saturno e Héracles na sua casa 6, rotina, saúde, dia a dia, você vai precisar entender que você não dá conta de tudo, que é preciso fazer uma coisa de cada vez e tem um novo ciclo começando na sua rotina profissional, na sua rotina de saúde, na sua relação com o seu corpo. Você vai precisar fazer essas coisas com mais limite e mais responsabilidade. Você vai precisar deixar de repetir padrões de autossacrifício, aprender a pedir ajuda. O nó do norte com Vênus em peixes na sua casa 5 vão dizer: cuida do seu coração, esteja com quem te faz bem, esteja aberta para encontros com pessoas que podem parecer superficiais à primeira vista, mas podem vir a se tornar extremamente importantes na sua vida. No futuro, você pode estar construindo um novo ciclo de pertencimento relacional. E talvez haja algo na relação dinâmica com filhos, com amores, que você precise curar em si mesma e olhar com mais compaixão. Signo solar ou ascendente em Sagitário, esse eclipse ativa a sua casa 3, da comunicação, dos acordos, dos estudos curtos, dos irmãos, das decisões de dia a dia. Algo na forma como você pensa, fala, negocia, vai chegar a um limite e vai precisar ser mudado. Pode ser também um acordo, pode ser um contrato que foi mal alinhado, pode ser uma maneira de se explicar para o mundo que já não funciona mais e que talvez nem deveria mais estar em curso. A casa 3 ela é uma casa mental. Aquário, um eclipse solar em Aquário nos últimos graus fala de esgotamento mental. Então aqui existe uma literalidade da questão do esgotamento mental. Você talvez não consiga mais sustentar determinadas conversas que não levam a lugar nenhum, decisões que você vem adiando indefinidamente, você não vai mais conseguir adiar. Urano na sua casa 6 já vinha apontando a necessidade de mudanças desejadas ou não envolvendo trabalho, rotina, né? Que exigem mais flexibilidade no seu dia a dia. Não adianta tentar ter tudo sob controle. E isso está diretamente relacionado à questão da comunicação. Talvez você precise comunicar uma necessidade diferente na sua rotina, no seu dia a dia, na maneira como você realiza o seu trabalho. Saturno em conjunção a Héracles na sua casa 5, ele vai falar que você precisa ter responsabilidade, especialmente com as pessoas que você ama. Você não precisa dizer amém para tudo. Você pode ser sincero, mas você precisa ter uma responsabilidade emocional de saber que, como dizia o Pequeno Príncipe, você também é responsável por aquilo que cativa, né? E aquilo que você diz, você precisa bancar. Então, se você não tiver certeza de alguma coisa, não diga, para não criar expectativas que depois não vão ser cumpridas. E se volta para esse nó do norte, conjunção a Vênus, né? Quando tiver falando, comunicando, trocando, se relacionando, para trazer mais empatia para a tua palavra, para as tuas conversas, para as tuas decisões, sabe? Para trazer mais sensibilidade, porque às vezes você, com essa sua veia cômica, acaba trazendo piada para onde não cabe. Isso pode acabar ferindo
uma piada mal colocada no momento errado pode acabar ferindo. Signo solar ou ascendente em Capricórnio, esse eclipse acontece na sua casa 2, dos valores financeiros, emocionais, materiais, dos recursos. Então existe aqui um ponto de decisão, né? Onde você vai ter que decidir o que realmente tem valor. Podemos estar falando do quanto você cobra pelo trabalho que você oferece, podemos estar falando de reciprocidade em relacionamentos, podemos estar falando de uma definição interna de segurança, podemos estar falando da sua relação com o trabalho e com os teus talentos. Aquário em grau final, ele sugere que você está se apoiando em determinados modelos de estabilidade que não se sustentam mais, e eu suspeito que você tem alguma consciência disso. Só que você está tentando manter as coisas o mais estáveis possíveis. Só que esse modelo de controle, ele não está mais funcionando, né? Urano em Touro, regente do eclipse, já vinha mexendo com questões associadas a prazer, criatividade, filhos, relações afetivas. E agora isso vai se refletir na sua relação com seu valor pessoal e com as escolhas que você faz, financeiras ou afetivas. Vão estar mais alinhadas com quem você é e quiçá menos alinhadas com as expectativas daqueles que você ama. Saturno Héracles na sua casa 4 pode chamar você a assumir responsabilidade doméstica nesse processo, nesse rearranjo, ou pode falar de um novo ciclo que tem início, inclusive, com as suas relações de base, com as suas relações familiares, que talvez tenha como objetivo construir uma segurança emocional real. Algo no estilo, não dá mais para continuar dependendo de estruturas externas para me sentir seguro internamente. E esse Saturno aqui, ele tem um valor especial para você, porque ele é o seu regente, ele é o corregente dessa alunação, tá? Signo solar ou ascendente em Aquário, esse eclipse cai na sua casa 1, um eclipse profundamente pessoal. Ele vai falar de um encerramento de um ciclo envolvendo a sua identidade, a sua forma de se apresentar ao mundo, a sua forma de se definir. Esse ideal de eu se esgotou. Como ele é um eclipse que acontece no seu signo, né? Nos últimos graus, ele vai pedir de você coragem para deixar para trás versões antigas suas, formas como você se posicionava, se via, se entendia no mundo. Mas eu não sei quem eu vou ser agora. Eu sei, mas você vai precisar deixar para trás essa versão, mesmo sem saber qual é a próxima. Urano rege o eclipse e rege você, né? E ele tá mexendo na sua base emocional, na sua base familiar, nas relações, nas dinâmicas já há muito tempo. E agora ele vai pedir que essas transformações internas se traduzam em posicionamento externo. Saturno Héracles em Áries pedem responsabilidade com aquilo que você diz, com a maneira como você se posiciona verbalmente, em mídia social, perante irmãos, e que você entenda que você vai ser chamado a responder por aquilo que você disser, assinar, e pela maneira como você se posiciona em relação ao seu meio ambiente direto. Por outro lado, algo está em construção ali que é duradouro. Por fim, acho também que esse nó do norte, Vênus em Peixes na sua casa 2, estão marcando uma nova forma de se relacionar consigo mesmo, de se valorizar, de se cuidar, de se gostar, de se querer, que vai influenciar a tua vida financeira de maneira positiva. Por fim, signo solar ou ascendente em Peixes, esse eclipse cai na sua casa 12, né, que é uma casa que fala de inconsciente, que fala de encerramentos, que fala de curas e que fala de bastidores. Algo vai precisar ser finalizado, infelizmente ou felizmente, vai ser finalizado em silêncio. É um ciclo interno, é uma narrativa pessoal, emocional, é
etapa espiritual, é um padrão inconsciente, não sei. Mas Aquário nos graus finais vai falar que a mente já tentou entender e não deu conta. Tudo que era possível racionalizar sobre isso já foi racionalizado. Agora você vai precisar deixar que as coisas se assentem a nível de alma. Urano em Touro vai falar que esse processo que vem em transformação sobre a sua maneira de pensar sobre o mundo, de se relacionar com irmãos e parentes, de se comunicar, de processar pensamentos, né, vem sendo transformado. Você já sabe que nem tudo precisa ser racionalizado. Particularmente esse esgotamento mental que se dá para você na sua casa 12, que pode inclusive estar falando de questões associadas à saúde mental, vão precisar de um ponto de virada, vão precisar de uma mudança, tá? E eu acho que Saturno em Áries na sua casa 2 está indicando um novo momento na sua relação com a forma como você se relaciona com o seu valor pessoal, com aquilo que tem importância para você. Mas isso é um início, só vai se consolidar depois de um período de recolhimento. Nó do Norte Vênus no seu signo, né? É uma conjunção muito bacana que fala de um momento que pede profundidade emocional que você tem, que pede compaixão que você tem, mas que pede um fechamento consciente de uma situação. De maneira geral, eu acho que, embora esse eclipse ele aconteça envolvendo uma quadratura com Urano, sendo no signo de Aquário, nos graus finais, e embora tudo isso possa gerar um sentido de urgência e uma certa ansiedade, ele não é um eclipse de respostas rápidas. Muito pelo contrário, eu não sei nem se ele é um eclipse de resposta. Eu acho que ele é um eclipse que pede honestidade com a gente mesmo, e é um eclipse que vai falar de responsabilidade sobre as escolhas que a gente faz, sobre a coragem emocional de fazer essas escolhas, e diz o seguinte: olha, o resultado disso é maior coerência interna. Isso não é pouco, mas para quem precisa de mais garantias pode ser sentido como se fosse. Você quer uma garantia? O que quer que aconteça é definitivo. Pelo menos no campo do simbólico. No mínimo no campo do simbólico. O resto a gente vai ter que esperar para ver como é que se desenrola. Para esse eclipse é isso, meus amores. Um beijo e a gente se vê por aqui.